estou na digestão, o Adriano e a Arlete no aperitivo, né? Segurando a fome, mas vai ser muito interessante. Só para os que estão participando a primeira vez, o Papo à Mesa é uma iniciativa da Veraquiz, uma fundação que trabalha com a difusão das informações sobre alimentos e alimentação, com diferentes de popularização científica, de entrosamento entre pesquisadores, e a ideia é mostrar diferentes fontes de informação, coisas que mudaram, na verdade alguém, né, um embaixador Veraquiz ou um colaborador Veraquiz, porque daqui a pouco vai ter colaborador também, são os nossos professores que estão com vontade de participar. Então são ou esses embaixadores ou colaboradores que apresentam ou um livro, ou um filme, ou um artigo que mudou a vida deles, mudou a forma deles pensarem o mundo dos alimentos, né? O de hoje, a Roberta que ia apresentar, ela teve um problema de família, e aí, Roberta, eu vou tomar a liberdade de falar, porque assim, a gente sempre pensa que está longe da gente, né? Mas a avó da Roberta, eu não sei ainda se está suspeito ou se já foi confirmado de estar contaminada, né? E teve problema de respiração tal, com o Covid-19. Desculpa a indiscrição, mas eu queria falar, porque assim, a gente sempre pensa que está longe da gente, nunca vai chegar perto. E chega, tá? Então, ela não poderia apresentar. E aí, como eu li esse livro, eu falei, eu apresento, porque também foi um dos livros que mudou muito, né? Que mexeu muito comigo também. Por isso que eu também falei, ok, vou apresentá-lo. Só que, como eu falei, somos todos aqui da área dos alimentos. Vou puxar a orelha, porque o Michael Pollan, ele é um iniciador. É para a gente começar a ler, ter os insights e não pode parar nele. Tá? Porque ele apesar de ser bárbaro, ele não vai deixar de ser para sempre um jornalista ativista. Ele não é um estudioso, não desmerecendo a capacidade de síntese dele, a capacidade de popularização, pelo que ele luta, não desmerecendo o ativismo dele, o que é bárbaro, mas falando que nós, como profissionais da área dos alimentos, podemos aprofundar. E a cada tema que ele fala muito de sociologia, então dá para ler o Rosin, que ele cita, dá para ler o Jean-Pierre Poulin e o Fischer, que ele não cita, o que é natural porque ele é americano, e os franceses quase não citam o Rosin, vão só citar os franceses, como tem, né, o Jesus, que é antropólogo na Espanha e que não é quase citado nos outros países, né, o bairrismo das ciências sociais. As ciências sociais são muito bairristas, né? O que acontece nas outras ciências é que elas são muito americanizadas, se publicam muito. Quem quer ler, eu já estou me fugindo, mas quem quiser ler coisas curtas e que sejam mais internacionalizadas, tem uma revista que chama Appetite. A2P'Etite. Essa revista tem bastante publicação de sociólogo, antropólogo, né, de pesquisadores de ciências sociais mais internacionalizados. Ou seja, não desmerecendo ele não deixa de ser alguém que não está estudando, não está se aprofundando. Se a gente quer ver geopolítica, que ele fala dessa questão de geopolítica, também dá para ir em outras fontes. A gente não precisa parar ali. Essa é a minha... Ixi, peraí. Não, fiz besteira. Já volto, gente. Ok, vou tentar por aqui. Vamos lá. Então, já vamos poder passar isso que eu já falei. Eu coloquei aqui, então, o livro é Em Defesa da Comida. Eu coloquei as duas versões, não sei se é uma tradução de Portugal, outra tradução do Brasil, ou se é uma questão de edição, por isso que eu resolvi colocar as duas. Não sei qual edição que eu reli no Kindle. Na verdade, esse livro, ele comenta muito, e ele já é um pouco antigo, mas ele veio mexer e cutucar com algumas zonas de conforto que eu aqui vou cutucar um pouco, porque tem coisas que ele fala que eu duvido. Falo enquanto eu nutricionista, né? Minha formação de base é nutricionista. Tem coisas que ele fala ali que eu não concordo, que eu acho que um bom nutricionista não faria diferente.
mas ele veio cutucar e mexer um pouco naquele padrão de que a gente tem que comer 100 gramas de proteína, mentira, tá, nutricionistas, não, só estou chutando, não sei quantos de carboidrato, ele veio cutucar um pouco isso, e ele já, nesse livro, ele milita pela questão da comida de verdade e critica muito a questão da nutricionalização. Eu coloquei nutricionalização aqui no começo, né, fazendo esse resumo do livro, porque é um termo que os sociólogos usam, e eu levei uma bronca, porque eu li o livro e depois fui questionar Jean-Pierre Paulin, que me deu uma bronca e falou, não é nutricionismo, Juliana, é nutricionalização, e é uma definição minha e do Fischler. Então, aí eu já sei que eu tenho que usar nutricionalização quando for falar com pesquisador, e nutricionismo se a gente estiver falando com pessoas mais populares, tá? Então, ele combate muito, ele fala muito da comida de verdade, ele combate a nutricionalização, ele conta um pouco de algum, por exemplo, ele fala muito da teoria de demonização da gordura, que ele combate, ele bate um pouco levemente, mas ele não milita por isso, né, da questão dos açúcares e dos carboidratos nos alimentos industrializados. Ainda é o começo, né, o livro antigo, mas ele dá resquícios da gente disso. E depois ele, no final, ele questiona muito, o que eu acho interessante também, ele questiona muito a pesquisa na área dos alimentos e principalmente na área de nutrição. Ele fala, né, ciências da nutrição, ciências nutricionais e ciência dos alimentos, ele separa isso. E ele fala de um aspecto que eu acho muito interessante, que é o que eu trabalho, e aí é onde eu milito, na questão do jogo entre ciência, jornalismo, governo e pesquisa. E ele também comenta muito tudo isso. Michael Pollan, então, eu acho que eu já falei, ele é um jornalista americano, um ativista, e eu soube hoje, professor, desculpa, está errado, professor da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Isso eu não sabia. Para mim, ele morava, vivia em Nova York, descobri hoje. E ele escreve uma coluna, acho que todo sábado, no New York Times. Não sei se ainda escreve. Contexto da leitura. Quando é que eu li esse livro? Eu li esse livro entre 2008 e 2010, eu não lembro mais direito quando foi que eu li. Foi logo depois do meu doutorado e eu estava assim realmente eu precisava, e quem me ajudou, assim, eu descobri Jean-Pierre Paulin depois da minha tese, o que é uma incongruência, né? Mas eu trabalhei com popularização científica, então, ok, né? Meu professor deu meu livro, que era crucial para a minha tese, no último mês da minha tese, ou seja, e aí eu fui descobrir Jean-Pierre Paulin depois da minha tese também. E eu estava procurando pessoas que falassem disso, falassem do alimento de outra maneira, falassem do alimento como um todo. E foi o meu orientador de tese que me passou um livro do Michael Pollan, que é o que chama. Gostei e fui atrás de outros livros e cheguei no Defesa e Comida. E como eu falei, foi um momento que eu questionava muito também, escrevi uns 2 ou 3 posts para blogs que não eram meus, se vocês quiserem eu mando depois, onde eu questionava isso que todo mundo fala, né? O hábito alimentar é um composto de necessidades biológicas, cultura, sociedade, mas e na prática? Quem é que coloca isso na prática? Quem considera cultura? A gente está falando disso em 2008, 2010. Depois disso, muita coisa evoluiu. Tá? Quem é que considera isso? A gente só fala. Aprendi na faculdade que tem que levar em consideração cultura, religião, economia, etc. Mas cadê? Eu não sentia isso na prática. E também queria, assim, que é o meu no coração, né, do meu trabalho, da minha curiosidade, essa relação entre ciência, jornalismo e indústria. Acomodada e querendo achar pessoas que pensavam como eu. E gostei do livro. Gente, teve um errinho. E aí, quando eu faço o roteiro, né, para
para os embaixadores que apresentam o livro, a Elaine passou por isso. Elaine, bravo, porque é difícil fazer esse roteiro que eu propus. Né? Se preparem, Paula, Adriana, não é fácil. E aí eu passo, né, falo mensagens marcantes, e depois eu separo né, mensagens controversas. É marcante, e alguns pontos que eu vou discutir com vocês, eu acho controverso. Como eu falei, tem coisas aqui que eu acho que um nutricionista, um profissional bem formado, não passaria por aqui. Né? A primeira coisa que é marcante, que eu acho que, né, eu comentei um pouco, ele define a questão da ciência dos alimentos e coloca ela como um dos vilões, porque a ciência dos alimentos, ou a gente pode falar também ciência da nutrição, que foi buscando e foi descobrindo o alimento como um composto químico, e foi essa ciência que foi estimulando o mercado, né? Ele coloca aqui só governo e indústria, eu falaria num todo, ele foi estimulando o mercado e a sociedade, essa ciência foi estimulando essa sociedade a pensar num alimento como um vetor de nutrientes. Né? E muito tempo isso, e ainda no mercado, é redutor. Não sei se vocês estão de acordo comigo, mas eu não vejo o mercado evoluir tão rápido quanto os profissionais da área de alimentos. O mercado ainda fala muito do alimento como algo redutor, né? Como algo que te traz um nutriente ou te traz um milagre. Ele comenta muito a questão que os nutrientes, e daí que surge o nutricionismo e a nutricionalização, dos nutrientes que prevalecem no discurso, na linguística, e que daí, junto com a ciência, com a indústria e com os pesquisadores, desculpa, ciência, indústria, governo, foi se criando toda essa linguística de um nutriente ser mais importante do que o alimento em si. Ele comenta muito desse reducionismo, né, da questão de que a gente reduz esse conhecimento, e principalmente o que ele comenta, o alimento, a algo muito simples, que vai fornecer alguma coisa, como se fosse muito simples mesmo. Ele comenta na ideologia, ele fala que essa questão de imaginar o alimento ou o consumo de nutrientes, né, de alimentos que aportam nutrientes, em português não é isso, mas acho que vocês entenderam, né, que aportam nutrientes, como uma ideologia. E aí, vou cutucando, já vou falando das questões controversas assim, depois vocês já vão escrevendo para quando eu sair da tela eu ler todos os comentários. E aí eu faço aqui essa questão que ele fala da ideologia, né, de um nutriente ou de um alimento, eu uso isso como utopia do alimento, e acho que isso vai muito na questão do Brasil e nos Estados Unidos, a tal da nutrição funcional. Então, que a gente resolve tudo com nutrientes, né? Ele comenta, que é muito interessante também, que eu acho que toda vez que tem um nutriente bom, tem que ter um nutriente ruim. Então, sempre tem oposição, o ômega 3 com o ômega 6. Gordura saturada com gordura insaturada. Ele comenta assim que sempre tem, e eu vou falar mais para frente, ele fala dessa guerra dos alimentos, né? Que sempre tem isso. Da quantidade, né? Que se fala em quantidade, não em qualidade. Então, quanto se tem de alguma coisa, quanto se precisa, de novo, ele volta sempre para o nutriente. Ele comenta muito a questão, e uma coisa que eu também queria chamar a atenção, que eu acho que a gente também tem que pensar quando a gente está lendo esse livro, talvez para vocês seja mais fácil, porque vocês estão numa realidade mais americanizada. E eu, como estou longe do Brasil há muito tempo, muita coisa que ele fala aqui não tem muito a ver diretamente com a sociedade francesa, embora a França muito lentamente caminha para algumas situações americanizadas. Mas quando ele fala da imitação do real, ele conta que nos Estados Unidos teve uma época em que
o governo passou uma lei, decretou uma lei onde as pessoas deveriam, não, os fabricantes deveriam falar que era imitação de um alimento. Então ele comenta muito da margarina e que até se pedia, né, se chegou a mencionar o fato de que a margarina fosse colorida de rosa, para mostrar que ela não era uma manteiga, que ela não tinha nada a ver com uma manteiga. Mas essa lei foi, essa lei não, né? Foi a lei de tingir a margarina de rosa que em 1898 foi derrubada. E que com muito lobby nos Estados Unidos, a indústria conseguiu, como é que fala? Transgredir tudo isso e não precisar avisar que é uma imitação do real, que é falso, que o que é criado não é aquilo. Aí aqui eu também acho um pouco controverso, né? Porque assim, a gente não precisa usar na nossa linguística que uma margarina é uma imitação da manteiga. Eu acho que são produtos completamente diferentes e cada um tem o seu porquê. Hoje em dia deve ter. Ana, engenheira de alimentos, depois me corrige. Eu acho muito interessante também, né? Ele fala da política americana como um Mac-governo, fazendo apologia ao McDonald's, ou todo esse processo do fast food, embora aí eu falo, hoje em dia, pelo menos aqui na França, fast food não é sinal de comida ruim, de comida de má qualidade, nem de hambúrguer, tá? Existe o comer rápido, saudável, também não gosto muito desse saudável, vocês vão ver porque ele também vai falando. Nessa época, então, ele vai seguindo, vai explicando a questão da rotulagem e dos claims. Isso a gente também evoluiu muito, por exemplo, aqui na Europa teve todo um trabalho todo um trabalho de pesquisa, de organização de dados, e hoje em dia nenhum claim é aceito se não for pedido para a EFSA. E se a EFSA não tiver na lista de claims que podem ser usados, esse claim não pode ser usado, a não ser que se prove por pesquisa in vitro, in vivo e clínica que aquele alimento realmente tem o poder, né, que se vende. Então, essa coisa toda da rotulagem, aí a gente vai conversar também, eu acho que eu sou um pouco crítica com a questão da rotulagem, porque a gente está levando as pessoas, ele comenta mais para frente, e aí a minha interpretação, a gente está levando as pessoas cada vez mais distantes do alimento, porque a gente pede para elas ler o rótulo e não para ver o alimento, e não para aprender sobre o alimento. Mas isso é uma coisa para a gente discutir também. Ele comenta da ortodoxia nutricional, volta um pouco, liga um pouco com a questão do nutricionismo, mas também ele comenta essa questão dessa rigidez. Esse ortodoxismo nutricional fica entre o nutricionismo e a ortorexia, essa coisa de que tem que ser realmente tudo muito correto. Ele comenta que tudo vai em torno do que as pessoas querem ouvir, e as pessoas querem ouvir cada vez mais que um alimento é saudável, e é difícil que ele coloca, é difícil falar que uma batata é saudável. É muito mais fácil você colocar que é saudável alguma coisa mirabolante que foi feita dentro de um laboratório. A culpa do prazer alimentar, e ele coloca, eu não sei se eu repito mais para frente, mas eu já vou me adiantar, ele fala essa questão, ele coloca isso em relação aos americanos do puritanismo americano e o pecado de ter prazer, e que isso é uma coisa que leva aos americanos a comerem rápido, comer sem prazer, comer sem muito mais na mesa e aproveitam em torno da mesa, né? E aproveitam mais a refeição. Ele fala daquela história aí que acho que todo nutricionista já passou por isso, que o comer certo engorda, que comer um pedaço de picanha engorda mais do que comer aquela galete de arroz lá, né? Então, assim, e tem essas coisas que eu acho que para um nutricionista bem formado isso é um problema, né? Que a gente enfrenta. Licença para comer certos alimentos, então a gente foi criando, né, a sociedade toda foi criando esse contexto em que o mercado e essa questão do nutricionismo, ele
libera alguns alimentos. Né? Então, assim, que você, então, já a partir do momento que aquele alimento é bom, ele é saudável, ele é etiquetado não dentro do pacote, né? Mas que ele recebe uma etiqueta social de que ele é saudável, que ele é do comer à vontade alguns alimentos e que essa questão toda dessa criação de alimentos, sem isso, sem aquilo, bom, maravilhoso, também leva ao pensar que a gente pode comer certos alimentos à vontade. A exclusão, ele comenta a questão da exclusão da alimentação, da vida social, né, principalmente nos Estados Unidos, que comer mata a fome. Né? Isso não leva muito, acho que a Adriana e a Arlete podem comentar também, se vocês já acham que já tem bastante, muito patrimônio alimentar, a cultura, o fato de comer bem, o fato de comer aquela comida da mãe, da tia, da avó, isso eles prezam muito, e que o americano nem tanto, segundo Michael Pollan, nunca morei lá, não sei, nunca estudei também. Ele comenta isso, né? Não é nem ele, é o Lemenstein que escreveu, e ele fala que daqui, né, se calcionou o nutricionismo, que é o paladar não é um guia autêntico do que se deve comer, que não se deve comer simplesmente o que se gosta, que os componentes importantes dos alimentos não podem ser vistos nem saboreados, mas são discerníveis apenas por laboratórios. Eu concordo com o Michael Pollan que isso pode ter sido um input e um argumento que se usou para criar essa tal da nutricionalização, mas ao mesmo tempo eu também concordo com o Lemenstein, que talvez falou isso na maior ingenuidade. Não se deve comer simplesmente o que se gosta, acho que a gente já começa a entrar muito na questão da psicologia, da educação e muito dos problemas alimentares que existem agora, principalmente na primeira infância e pré-escolar, também uma questão que a gente pode discutir, é uma questão também de psicologia, educação e etc, né? Porque não se come só o que se gosta. Podem discordar de mim. O que eles comem, aí ele comenta também, mais lá para o meio do livro, o que as pessoas não comem talvez tenha importância, e isso, até um professor lá da Santa Casa de São Paulo, especialista, é um pesquisador, né? Ele é um bioquímico, pesquisa câncer, e o que ele comenta e que ele tem visto nas pesquisas deles, que não é o fato da carne em si, que é cancerígena, é que as pessoas que comem carne ingerem menos outros tipos de alimentos. Trabalho dele, não sou eu que estou falando, né? Então ele percebeu que as pessoas que ingerem mais carne vermelha, elas ingerem menos frutas e legumes também. Então, seja, o que não se come também é importante, não só o que se come. Ele cita a Marion Nestlé, que também eu sei que é bem popular aí no Brasil, que fala da importância do estilo de vida, que não é só alimento, combatendo o tal do nutricionista, não é só alimento, é estilo de vida, como essa pessoa come, o que ela faz, como que ela vive em torno do alimento e também toda a questão que eles falam, né, genética, epigenética, social, cultural e econômica que está em volta. Ai, tem bastante pergunta, já estou vendo piscar lá. Ele comenta os fatores de confusão, e aí todos nós sabemos que é muito complicado pesquisar na área de nutrição, porque quando a gente isola um nutriente de um alimento, a gente perdeu todo aquele alimento deixa de ser um todo, e esse todo tem muito mais coisa que pode influenciar naquele nutriente que a gente está estudando. Então, ele fala muito desses fatores de confusão quando ele questiona os resultados de pesquisa científica na área de nutrição. Ele fala muito da qualidade de pesquisa, da pesquisa científica, e tem uma coisa que eu discordo, porque ele fala assim, qualquer estudante de primeiro ano pode fazer a diferença entre uma boa pesquisa e uma boa pesquisa. Não concordo. Trabalhei muito tempo com metodologia científica e não concordo. Precisa ter escrevam aí se vocês não concordam comigo, mas eu acho que tem que ter uma certa experiência para ler um trabalho e falar esse N não está bom, essa estatística não é boa, essa metodologia não é melhor, o cara está aumentando, ele está interpretando o que não é. Eu não concordo com o Michael Pollan. Acho que é difícil identificar se uma pesquisa é boa ou ruim. Thaís, você é pesquisadora, não falo de você, falo dos seus alunos de primeiro ano de faculdade.
Dificuldade em determinar o consumo alimentar, e aí aqui falo de novo com os nutricionistas, ele comenta a questão dos nossos métodos de pesquisa, né? Ele fala do registro alimentar, do questionário de 24 horas, e acho que todas nós concordamos que é muito difícil, porque o que a pessoa fala hoje, se a gente pergunta hoje o que ela comeu ontem, de frequência é complicado, porque cada um tem uma noção de frequência, então ele fala que a gente não deveria acreditar tanto nessas pesquisas de consumo alimentar, porque o que elas deixam transparecer talvez não seja a realidade, e nós nutricionistas sabemos que os nossos métodos têm realmente limites. Ele fala que 30 anos de conselhos nutricionais nos engordaram, e aí eu acho que eu entro, talvez já entro aqui, o que eu concordo um pouco com ele e eu critico esse desfuncionamento. Pesquisa, jornal, mídia, ciência, mídia, governo, mercado. Eu acho que não tem um mais culpado que o outro. Mas eu acho que a pesquisa, tendo que ser comercial também, tendo que publicar muito, tendo que se sobressair, falo mais da ciência dos alimentos, né? Para o nutricionista isso é meio complicado, mas tendo que patentear um novo nutriente, um novo aditivo, alguma coisa, ela acaba comunicando de maneira simplista e rapidamente o que não se deveria. Porque a pesquisa não deveria ser publicada como se fosse algo conquistado já, né? A ciência é uma série de conquistas todo dia, toda hora, por isso que somos descreditados, porque a gente não é um caminhozinho. Né? Então, assim, e aí eu concordo com ele que esses conselhos nutricionais, que não são só dos nutricionistas, mas de todo esses atores, esses 4 atores que acabam falando para um grande público como se houvessem verdades, acabou engordando. Não é o nosso conselho, tá? Dentro do consultório. Digo aquilo que vai dar ideia para a indústria. Uma ideia, eu trabalho a sociedade acaba achando importante aquela ideia, ai que bom, agora tem Coca-Cola agora existe bebidas, a gente pode fazer bebida sem açúcar, eu adoraria uma bebida sem açúcar, ai que bom, a Coca-Cola faz a bebida com aspartame, e aí todo mundo começa a tomar, a consumir aquilo. Então, é todo esse desfuncionamento porque a pesquisa acaba lançando bandeirinhas sem um estudo maior, não só de como essas descobertas podem fazer mal à saúde dos indivíduos, mas como essas descobertas podem alterar todo um funcionamento social e todo um consumo de alimentos. E, enfim, a indústria, a gente vive de oportunidade. Então, se a gente da pesquisa cria uma oportunidade, eles vão cair matando. É o trabalho deles. Tá? A ocidentalização, ele fala muito da questão da dieta ocidental, e aí acho que todo mundo aqui já tem uma ideia. Ele fala dos esquimós, da questão... e aí eu fui fazendo paralelos, né? Da questão dos esquimós, que quando começam a inserir alimentos ocidentalizados na alimentação, passam a ter um perfil lipídico diferente no sangue e passam a engordar. Os esquimós são gordinhos já, né? Mas engordam mais ainda. E a questão, acho que vocês já devem ter visto o trabalho falando dos japoneses, que a segunda geração de japoneses nos Estados Unidos, ou eu acho que é mais de japoneses, e de indianos nos Estados Unidos, né? Como muda a alimentação, como muda também a composição corporal e a apetência por outros tipos de alimentos. Ele comenta a agricultura industrializada, é aqui que eu falo a questão da geopolítica da alimentação, a coisa da agronomia. Se vocês querem ver a alimentação como um todo, tentem procurar essa questão da agronomia e da produção desenfreada de alimentos no campo, né? A questão do quanto tem desgastado o nosso solo, quantos alimentos
estão mudando, né? Quanto ainda não é tão... vou ser simplista, tá? Mas o quanto um alface hoje em dia não é o mesmo alface de 100 anos atrás, na mesma terra, porque com a nova agricultura, na época da Revolução Verde, tudo quanto a gente tem ultrapassado a capacidade de produção de um mesmo solo. Ele comenta a questão da compreensão ecológica, ele cita Albert Howard, e ele fala dessa questão de... Gente, Drico, me faz time, tá? Que eu não esqueci de pôr o relógio. A questão de que ele começa a chamar naquela época, que hoje em dia está muito mais popular, a questão de pensar não só no alimento, no nutriente, mas em tudo que ele reflete no meio ambiente. E ele comenta, a alimentação sempre foi relação entre espécies e sistemas que chamamos de cadeia alimentar, e aí ele fala do encurtamento da cadeia alimentar, que essa cadeia, a nossa cadeia alimentar, ela não existe mais no completo, e ela não existe mais no todo, porque a gente come só alguns tipos de alimento. Ele questiona a questão do nível, diminuído muito, cada vez mais, o nosso leque de oportunidades alimentares. Ele questiona e fala muito essa questão do onívoro, o que eu acho bárbaro, e eu gosto muito, né, aquele livro que ele fala do onívoro, o dilema do onívoro. E é muito interessante, porque é isso, a gente está... Eu sempre falo, a gente está correndo o risco de perder o que a nossa raça desenvolveu em milhares de anos, né? Porque a gente está correndo o risco de deixar de ser onívoro. Os sentidos, ele comenta também, não dessa maneira, é um resumo meu, a questão dos sentidos, que a gente tem deixado de lado os sentidos para comer, as sensações, e aí eu adicionei isso das características organolépticas, aí volto a falar dessa nossa vontade que todo mundo leia o rótulo, concordo, tem que ler, mas assim, essa força que a gente faz, em vez de dar força para as pessoas sentirem, olharem, tocarem, cheirarem, sentirem, que eu falei em francês, tá? Então, por isso que eu repeti. Tocarem, cheirarem, verem a cor de um alimento, a gente está distanciando, então confiem na data limite. Ok. Não confiem na data limite. Abram, cheiro e vejam se está bom. Nenhuma explicação, aí ele comenta que, né, ele não vê na questão ainda dentro do onívoro, que ele não encontrou até hoje, e eu também não, então alguém pode me corrigir, nenhuma explicação para não se comer carne se não for por questões éticas e ecológicas. Ele até defende a questão nutricional da carne, tá? Mas aí ele fala, mas aí ele defende também as questões éticas ou ecológicas. Aí ele vai passando, né? E aí depois no final, a gente já está no final do livro. Ele vai passando dos alimentos integrais aos refinados, ele conta 5 minutos, joia. Vou rapidinho. Ele conta como a gente passou, né, dos integrais aos refinados, principalmente açúcar, farinha e etc. Que a gente passou de uma complexidade, o alimento era complexo, era uma fruta com fibra, com ácidos orgânicos e etc, para uma simplicidade total. Uma farinha, um pão, tá? Então, assim, ele fala nesse sentido, porque agora é um constituído de substâncias, não tem mais a complexidade, que a gente passou da qualidade à quantidade, ele até fala para pagar mais caro, mas comer bem. Passamos das folhas às sementes, e aí ele fala que a gente só come soja, milho, me ajude, né? Trigo e mais uma coisa, perdi aqui as minhas notas. Da cultura dos alimentos à ciência dos alimentos, mas acho que não preciso repetir, que já falei até agora, tudo isso já está mais do que óbvio. E aí ele começa a dar as dicas dele. Ele fala, coma comida e não excesso. Aí é que eu entro. Um nutricionista nunca precisou de um Michael Pollan para falar disso. Não coma nada que sua bisavó não reconheça ou reconheça como alimento. Isso eu queria contar para vocês que na época desse livro eu vi as pessoas aqui na França andando com aquelas bolsinhas o francês usa muito aquela sacolinha de pano no meio da rua, e tinha essa frase, não coma nada que sua avó nunca tinha comido. Eu falo, gente, mas espera, o que é isso? E encontro isso no livro. E queria corrigir uma coisa, que a Secretaria da Agricultura do Rio de Janeiro fez um erro numa campanha, acho que do Dia da Fome, Dia da Alimentação, há
4 anos atrás, que falou: não coma nada que a sua avó não coma. É o contrário. É o que a sua avó não reconhece como alimento, porque a minha avó nunca comeu camembert. E camembert não deixa de ser um alimento, ela não comeu porque não tinha importação. A bisavó ou a avó do meu marido nunca comeu manga, não porque manga não seja um alimento, é porque a manga não chegava em Portugal. Então, cuidado com essas interpretações simplistas que mudam todo o sentido. Então, o que ele fala é que a sua avó não reconhece como alimento. E nessa passagem no livro, ele conta muito de como ir ao supermercado e ver o que é alimento ou não. Não coma nada que não possa apodrecer. Arlete e Camila, se vocês estiverem aí, adoraria que vocês comentassem alguma coisa, porque aqui eu fico com uma certa insegurança na questão da segurança dos alimentos. Mas, enfim, o que ele fala é isso, é que, por exemplo, eu nunca vi, né, mas meus filhos falam que se você comprar um McDonald's e deixar 15 dias, ele está igual no final dos 15 dias. Então, é mais ou menos nesse sentido. Evite produtos alimentícios que contenham ingredientes desconhecidos, impronunciáveis, que passam de 5 ou incluam xarope de milho com alto teor de frutose. Evite produtos que contenham alegações quanto ao benefício de saúde. Concordo também com ele, porque a alimentação é um todo, não é um alimento. Compre nas prateleiras, gente, cheio de erro de português, de digitação, sorry. Compre nas prateleiras periféricas do supermercado, mantenha longe do meio. Não concordo com ele, porque isso é uma arquitetura de supermercado. Então, isso talvez seja uma arquitetura de supermercado americano. Se eu não for no meio, não como fruta, não compro frutas e legumes. E se eu ficar na periferia, eu só compro a promoção do dia, que normalmente é compre 4 garrafas de Coca-Cola e leve 6. Né? E se eu não chegar no meio do supermercado, eu não compro nada de que tem de bom. Então, isso deve ser para o americano. Comer é um ato agrícola, isso ele cita esse autor. Concordo e não concordo. Depois eu queria um dia promover uma discussão entre o que é o comer. É um ato cidadão, um ato político, um ato agrícola, o que é? O que representa o comer? Nessa questão sociopolítica, tá? Comer, sobretudo, vegetais folhosos. Aí também aqui eu tenho um pouco de medo, aí também se as pessoas especialistas em segurança dos alimentos pudessem comentar algo, eu fico meio receosa, porque hoje em dia os vegetais folhosos são os que são mais contaminados por agrotóxicos, então não sei, tenho um certo receio. Gente, mas isso vai longe o livro também. Se tiver espaço, compre um freezer, ok. Coma como um onívoro, concordo com ele. Coma alimentos cultivados em solos saudáveis. Fácil, né, gente? Hoje em dia, super fácil. É mentira, tá? Isso é irônico. Coma alimentos silvestres como puder. Fácil também para quem mora em grandes cidades. Se mora em grande cidade e não tiver avó que mora no interior, complicado, né? Seja o tipo de pessoa que tomaria suplementos alimentares, porque ele fala que quem toma suplementos se sente mais feliz, se sente mais saudável, mas que para ele isso é um placebo, simplificando, não é assim que ele escreve. Mas então, para a gente viver de maneira que se a gente estivesse tomando suplemento alimentar, a gente se sente bem, se sente melhor. Coma como os franceses, ou italianos, ou japoneses, ou gregos, ou indianos. Ele fala muito do paradoxo francês, e concordo com o Rosin, quando o Rosin fala que não é só o fato do francês comer pouco, porque come sim queijo gordo, com vinho, com eclair e com chocolate, mas come pouco, muito menos que o brasileiro americano. Mas o Rosin também fala da questão do comportamento, que o francês passa muito mais tempo à mesa, né? Ele come com calma, ele saboreia. E o Michael Pollan fala também, para comer com calma e agradecer, e conectar com a questão anímica da alimentação. Olhe com ceticismos os alimentos não tradicionais. Aí aqui eu chamo a atenção a essas novas modas de chia e esqueci, o cereal lá do Peru, que os pobres peruanos estão pagando caro pela quinoa. Então, eu olharia, não é porque isso é um alimento de verdade, mas eu olharia com ceticismo essas coisas que vêm lá de longe para a gente e que nem a vagem do Quênia.
né? Porque a gente continua comendo comida de verdade, é uma vagem, só que os quenianos não conseguem comer isso porque, como virou produto de exportação, ficou caro. Não procurar o elemento mágico da dieta tradicional, ele fala muito dessa questão que não existe uma magia, tá? Complicado porque nas nossas sociedades a gente foi educada com aquele Deus que resolve tudo, né? Seja qual for ele, sempre tem alguém que resolve alguma coisa pra gente. Isso é algo que eu acho difícil trabalhar. Porque todo mundo quer uma magia. Todo mundo agora está desesperado por um mágico de não sei de onde achar uma vacina para a gente poder sair amanhã na rua, correndo e sair beijando todo mundo. A gente quer um milagre sempre. Tome um copo de vinho, gente, desculpa a digitação. Um copo de vinho no jantar, sou também, não concordo, mas enfim, o vinho é tão valorizado, não, algo que eu acho polêmico. Não em excesso, ou seja, não comer tempo em excesso, não comer em trabalhar mais a convivialidade durante o comer. Não obtenha seu combustível no mesmo lugar que o seu carro. Aqui imagino, ele não fala abertamente, mas ele deve falar das lojas de conveniência, que não vendem cenoura, por exemplo. Tente não comer sozinho. Isso foi algo que eu acho interessante também, é polêmico, porque é um momento nas ciências da nutrição, isso era muito questionado, porque teve um trabalho que foi emblemático, que falava que as pessoas, quando comem em grupo, elas tendem a comer o dobro. E isso ficava meio como um tabu da obesidade. Nossa, porque aí a gente levava sempre a questão do comer junto, comer em modo estilo festa. Mas ele fala que não tente não comer sozinho. Consulte seu estômago. E aí aqui eu faço uma criticazinha para ele, porque ele copia o Brian Wanzink. Depois eu falo para vocês quem é o Brian Zink, e ele dá todas as dicas que o Brian Zink dá, que é diminuir o tamanho do prato, toma num copo mais fino, menos largo. São dicas que o Brian Zink é um psicólogo que trabalha com marketing de alimentos. Então o Brian Zink trabalha atualmente, já faz uns 15 anos, dando dicas de pegadinhas do marketing. Então, como você não cair na pegadinha? Então, por que diminuir o prato? Por que tomar num copo fino em vez de largo? Coma lentamente. Eita, erro de digitação. Coma com o prazer mais pleno possível. Cozinhe e, se puder, plante uma horta. Acabei. Mensagem final, gente, ficou chato, né? O jeito que eu acabei. Mas enfim, então as dicas dele. E a minha mensagem final, eu acho que é um livro assim, é completo. Ele fala da comida como um todo, falta um pouco, mas também não é. O que ele quer combater aqui é a questão da nutricionalização e militar pela comida de verdade, então tá justo. Melhor do que um dos outros livros, que ele começa a dar dica de dietética, eu acho que ele já fugiu, né, do que lhe caberia. Mas acho que está dentro disso. Mas falta geopolítica, falta agronomia, falta um monte de coisa, mas não é o caso do livro dele, por isso que eu falo. Não parem aí, continuem. Se tem um aspecto de sociologia que vocês gostaram, procurem outro autor. Se tem um de produção no setor primário, agronomia, pecuária, vão procurar, né? Ou zootecnia, desculpa. Pecuária de zootecnia, né? Pense no alimento. Aí a minha mensagem final que eu acho que ele deixa, que eu deixaria, pense no alimento de maneira global. Pensa que é uma cadeia alimentar, né? Não só a cadeia alimentar no sentido que ele fala, que é aquela cadeia que a gente aprende em biologia, mas na cadeia toda de que é do campo à mesa. Então, pensar que um alimento tem toda uma história e que no meio dessa história pode ter algo errado e algo que complique o prato de quem come e, consequentemente, a saúde de quem come. Não só a saúde física, como ele fala muito, né? Ou seja, de maneira global. E o que eu acho, a mensagem dele, a mensagem que ele me passou e que eu acho que ele tem passado para muita gente, por isso que ele faz tanto sucesso, é: saia da sua caixinha. Veja o alimento, veja o comer de outra maneira. Acabei. Agora eu vou Muito para as bom. perguntas. Peraí, não sei como voltar para vocês. Pode falar, já voltei. Tá ouvindo? Tô. Eu Dá para acho muito escrever, né? legal em função, assim, a minha filosofia, vamos dizer, né, de trabalho, que para quem não sabe eu tenho consultório,
É exatamente isso. Eu tento passar muito isso para os pacientes, a questão comportamental, né? E a questão do comer, né? Tanto que tem uma Uhum. paciente que ela brinca, ela fala, eu falo, vai lá na Vânia, porque a Vânia fala, come, você tá comendo pouco, come mais, que é para as pessoas me procurarem por conta disso. Então, eu tento fazer esse trabalho, e é difícil por conta de tudo que realmente é jogado, né? Que o ser saudável, a pessoa tem que passar fome, que ser saudável tem que ser doído, né? A pessoa chega às vezes e fala, Vânia, mas eu achei muito fácil, eu tô comendo muito. E aí ela acha que isso não vai trazer o resultado para ela. Então, é muito... Tá ouvindo, Ju? Delicado. Saiu Não, aqui. não tá. Tá delicado. Tá delicado, eu tô ouvindo. É muito difícil, Vânia, mas eu volto a falar para você. Volta a minha opinião, tá? E depois eu vou ler as perguntas para a gente comentando, tá bom? Para mim, isso é uma questão entre o nutricionista bem formado e o nutricionista mal formado. Não que às vezes, as pessoas às vezes são bem formadas, mas quando elas saem, elas vão procurar caminhos que para elas são bons, mas talvez pode ser questionada para essa visão que nós aqui nessa conversa temos. Porque eu nunca... Posso estar errada, eu acho que agora eu estou olhando indo para o lado muito pessoal, mas eu, na minha formação, eu nunca vi isso ou não coma aquilo, né? Eu acho que é a hora que as coisas acabam sendo popularizadas e que vão para um grande público ou vão para alguns tipos de profissionais que escolhem fazer, porque elas são livres, tá? E que aí a gente entra nessa questão do culpar. Porque quem culpa um alimento, para mim, não é um nutricionista, é uma sociedade, tá? Tô falando dos nutricionistas como a gente. Tá? Não sei se depois... Escrevam aqui, gente, eu vou lendo, senão... Eu acho que aqui no Brasil, Michael Pollan conversa diretamente com o público da gastronomia, pois grande parte dessas mensagens marcantes que ele passa tem a ver com as tensões comuns entre ciência da nutrição ortodoxa e discurso gastronômico focado no prazer. A gastronomia do Brasil, na minha opinião, está propondo reflexões científicas de modo ainda preliminar e pouco aprofundado. Paula, a ciência da nutrição ortodoxa, concordo com você, mas aí falo de novo, é uma parte. Eu não acho que todos os pesquisadores da nutrição sejam ortodoxos a esse ponto, nem que todos os nutricionistas sejam ortodoxos. E no Brasil, eu acho que a questão da gastronomia é pouco aprofundado ainda, mas eu acho que é novo, né? Se a gente pensar na gastronomia como uma ciência, é novo ainda. Vocês concordam? Adriano, trabalhei 12 anos em empresa americana. Vocês estão lendo comigo, né? Não. Não, minha tela não está com você? Compartilhar, ó. Está compartilhada a minha tela? Eu não vejo vocês, tem que me falar. Eu perdi todo mundo? Tá partilhada, mas o Zoom não vai aparecer. O chat do Zoom não aparece, Ju. Ah, que pena. Tá, então eu vou É. ler, vou lendo. O Adriano, peraí que eu quase saí da reunião, quase esqueci vocês. Mas se cada um abrir o seu chat, dá para a gente acompanhar também, boa. né? Então vamos, boa, obrigada. Eu queria voltar para a tela inteira. Sim, Paula, eu estou acompanhando pelo meu chat mesmo. Obrigada. Maravilha. Alguém pode me ajudar? Eu não consigo abrir. Deixa que eu... Você me põe, me abre na telona? Uhum. Adriano, eu tinha... boa. Vou abrir então. Ok. Adriano, vamos para o Adriano. Deixa eu voltar para o Adriano, que eu já me perdi, né? Indiferente. Tá. Então, Adriano concorda que há uma diferença entre a alimentação americana e a portuguesa, que valoriza cultural e social. Arlete, também espero você escrever alguma coisa, porque eu sei que você tem uma boa experiência americana, Arlete. Vânia, o equilíbrio, ok, tá certo, e acho que isso é um discurso que, nutricionistas, por favor, que tem aí pelo menos 5, me digam se vocês concordam ou não, que eu acho que é um discurso que o nutricionista tem, que é do equilíbrio. A Flávia, a ciência da nutrição. Flávia,
a gente precisa ver o que é definir. Eu só estou jogando coisas para as próximas discussões, tá? Que tudo essa sua pergunta é complexa. Ciência da nutrição possui uma abordagem controversa de prescrever. A ciência da nutrição, se a gente pensar enquanto ciência que sai do laboratório, ela não prescreve nada, ela dá indícios. Aí depois a gente passa para a técnica, né? A gente sai da ciência, que é a geração, que a ciência é o que gera conhecimento, e um bom cientista é aquele que não fala que está certo ou está errado, porque ele sabe muito bem que a ciência é mutante, que depende de uma série de coisas, que um trabalhinho é uma formiguinha, é um micróbiozinho dentro do mundo real. E aí a gente passa para a técnica, ou seja, eu vou na ciência e vejo de que há indícios que comer alface faz bem. E aí eu vou começar a orientar as pessoas a comer alface. E aí, então, eu acho que essa questão de prescrever é mais da prática, é mais do nutricionista. Eu não colocaria como a ciência da nutrição. Foi isso que eu quis dizer. Fui simplista, né? No caso, é que eu ouvi algumas pessoas, né, me falaram felizes até, né? Vou até pegar o gancho da Vânia, que a minha nutricionista me prescreveu uma fatia de bolo. Aí eu fiquei olhando, eu falei, nossa, uma fatia de bolo, eu preciso de uma prescrição. O jeito que ela falou me incomodou. Então, as pessoas estão seguindo um cardápio, uma alimentação, um hábito, como se fosse uma prescrição. Isso eu acho que desde sempre, porque socialmente a pauta alimentar para a mídia, pena que não tem jornalista aqui hoje, a pauta do alimento, como o alimento é uma coisa que toca diretamente as pessoas, a pauta do alimento, do alimentar, da nutrição, da tecnologia de alimentos, da segurança de alimentos, ela vende bem para os jornais. Então, eu acho que se criou tudo isso naquele disfuncionamento entre a publicação de um resultado científico e o mau aproveitamento da ciência. Um dia eu também posso apresentar minha tese, porque daí eu mostro bem essa questão de nada no mundo social pelos meios de comunicação de massa e nem tanto pela publicidade. Quem deturpa mais a ciência é os meios de comunicação, a imprensa. Está no meu resultado. Não sei se alguém estudou isso e viu outro resultado. Ana Garbim. Fala. Não, eu ia falar uma coisa também que a gente tem que sempre pensar na individualidade, né? Porque sim, mas uma coisa são por exemplo, você colocar a alimentação para uma pessoa. Aí ficou mudo. Vaninha, vou continuar aqui, daqui a pouco você fala. Concordo, falta visão sistêmica no movimento de concluir pesquisas. Que interpretação simplista, sem considerar diversos fatores. Vânia, ficou ruim, eu continuei aqui. Depois escreve, Vânia. Tá. Fica ruim, tá? Sem considerar diversos fatores do contexto, interessante. Claims são autorizados, mas poderiam ser veiculados no rótulos. Quem me escreveu isso? Arlete, não entendi, me conta. Te escuto. Arlete. Desculpa. Tá. Os claims no Brasil, eles são regulamentados. Tá. Há muito tempo, desde 1998. Então, nós só podemos, as empresas só podem veicular o que está regulamentado. E houve uma atualização muito importante em 2014 ou 2015 que melhorou bastante. E agora a preparação que estamos fazendo para publicar, talvez esse ano ainda, vai ser melhor ainda. Então, em relação a claim, no Brasil, eu não me preocupo. Agora, que tem muitos claims que não são regulamentados e estão na rua por falta de controle, né? Isso acontece. Aqui tem chiclete que evita cárie. E com toda essa parafernália europeia. Não, eu compro aqui em Portugal vários produtos que são absurdos. No Brasil não podem ser vendidos em lugar nenhum. Tem chás que tiram celulite. Olha, a parte infantil é completamente desregulada. Aqui na Europa eu não me sinto segura em relação à rotulagem, não. Camila está aqui? Porque a Camila trabalha com isso. Camila? Eu nem quero trabalhar mais na área de segurança de alimentos, mas eu queria que ela estivesse aqui, que ela trabalha aqui na França. Se ela tiver, Camila, se tiver, fala.
alguma coisa, porque aqui é verdade, tem essa coisa linda no papel, mas tem coisas de assustar na prateleira do supermercado, né? Com certeza. Ana, você não acham que a interpretação do rótulo faz parte do processo de aprender sobre alimento? Não. Eu acho que tem que aprender sobre alimento em casa, na escola, e o supermercado é para entregar. Peguei e fui embora. Porque isso da gente contar com a educação pela embalagem é uma maneira de colocar as pessoas à mercê da indústria. Não tenho nada contra, né? Não tenho nada contra, eu acho que a gente evoluiu muito, mesmo com a questão da agricultura, a gente evoluiu, ainda tem muita gente que passa fome, mas muita coisa mudou na realidade da alimentação do ser humano. Mas eu acho que é você deixar à mercê. Então, eu falo muito como teve o escândalo da carne de cavalo aqui, a contaminação. Se as pessoas tivessem mais sensibilidade para sentir o cheiro, você olha uma carne de cavalo, ela não tem nada a ver, ela é muito mais escura, ela é muito mais forte, o gosto dela é mais terroso, mas ninguém nem se deu conta. E depois sai todo mundo correndo, não pode comer porque tem carne de cavalo. Não, pode comer. É só que você está sendo enganado, você está pagando X por uma carne que vale meio X. Então, assim, eu acho que por uma questão de regulamentação, de transparência, achei a palavra certa, por uma questão de transparência, o rótulo tem que estar muito bem feito. Mas rótulo e embalagem não é para fazer educação. Meu ponto de vista, eu acho que não é para isso, né? De conhecer os alimentos, não, eu não concordo, não acho que seja um espaço de aprendizado, é a minha visão. Entre estrutura e indústria de alimento Brasil, creio que há uma diferença importante entre como está estruturada a indústria de alimentação no Brasil e Europa. Eu acho que assim, o comércio, né, a parte mercadológica, ela é a parte mercadológica, tá? Ninguém entra numa brincadeira mercadológica para sair perdendo. Isso a gente tem que entrar, e assim, e para que existe um CEO de uma empresa, qualquer que seja ela, é para pagar funcionário, para pagar acionista e para ganhar dinheiro. Então não existe uma indústria que não vai ganhar dinheiro. Tudo tem que ganhar dinheiro. É a função dela. Como que ela vai ganhar dinheiro? Ela vai fabricar sapato, vai fabricar calça ou vai fabricar um alimento, né? Vai processar e vai pôr um alimento na prateleira, ou vai lavar e colocar numa caixa e levar para a feira, sei lá. Também não é indústria, né? Ana, não me mate se eu falar umas besteiras da área de vocês. O problema a questão de mercado ela é igual. O que eu acho que é falho no Brasil é a questão regulamentadora do Estado. Tem sacanagem aqui? Arlete e Adriano devem saber que tem. Aparecem umas coisas malucas? Sim, mas o governo e a União Europeia, ela é presente na questão regulamentadora. Né? E tem uma coisa, pena que a Camila também não está aqui, que eu gosto muito, que é assim, o governo, ele responsabiliza os famosos players. Então, se você brincar de vender uma coisa que não é boa, que é mentira, que é mal feita, uma hora ou outra você vai ser pega. Tá? A questão de inspeção é falha, tem muita falha, porque também a Europa não tem tantos braços, né? Nenhum país hoje em dia está tão rico para colocar inspetor a cada esquina. E agora, imagino que agora com o Covid as coisas devem estar piores, porque não tem inspetor para ir nos supermercados, né? Tem que ir nos hospitais e por ali afora. Enfim, mas eu acho que não, eu acho a minha questão, eu acho, por exemplo, enquanto aqui você não pode passar X de outras matérias que não sejam um chocolate aqui é uma coisa estrita, é um chocolate. No Brasil é uma coisa, você pode pôr um pouco mais de gordura daquilo, da outra, não muda tanto, né? Ana depois pode falar se tem alguns alimentos que acho que é a questão da regulação. O Brasil é muito laxista na questão da regulamentação e o que é um queijo na Europa e o que é um queijo no Brasil. O que é um pão na Europa e o que é um pão no Brasil. Né? Aqui, e isso não foi eu que falei, acho que a Arlete, se ela quiser, ela também pode falar, que uns veterinários que fizeram fazer curso falaram que não existe diferença entre a salsicha de primeiro preço e a de último preço. Porque a Europa, desde que criou aquele plano
que é, eu não lembro, Arlete, se lembrar, porque o Alberto sempre fala em que ano que saiu o plano, o pacote de higiene, etc. A Europa tem um código que um alimento é um alimento. O milho de 1 euro é o mesmo que o milho de 5 euros. O que vai mudar é como na cosmética. O que vai mudar são os a mais que vão ter. Tá? É como na cosmética, né? A maçaroca é a mesma, mas aí depois um Lancôme tem uma certa coisa e um Avon é outra coisa, tá? Mas o alimento de base ele é o mesmo. Porém, os formatos de rotulagem não são muito didáticos, né? Ju, nós tivemos uma perda de regulamentação de padrão de identidade e qualidade no Brasil. E isso fez a indústria ficar muito solta e a gente não tem nenhum controle sobre a qualidade do que está sendo produzido e o nome do produto é igual, mas as quantidades, as qualidades, a composição, a fabricação é totalmente diferente e não tem uma identidade. Nós perdemos, nós tínhamos esses regulamentos, eles foram revogados e não se coloca outro novamente na publicação. Uma pena, mas eu acho que também tem uma outra coisa, que o mercado brasileiro não tem concorrência. E não tendo concorrência, mas tem. Tá, gente, quantos frigoríficos tem? 2. Né? Quantas grandes indústrias tem? As mesmas, tá? E claro que no mundo inteiro tem aqueles grandes, ok. Só que como o brasileiro não está acostumado com concorrência, não dá para trabalhar muito nesse sentido. Eu faço um bom e eu quebro o que é ruim. E o brasileiro ele procura é um mercado de preço, não de qualidade. Intelectualizado, por ter uma concorrência com a abertura do mercado comum, eu estou competindo em Portugal com produto alemão. Então, esses países que entraram por último, pegaram a bicicletinha e falaram, se eu não tiver qualidade, eu não saio daqui. Né? Então, assim, porque é o momento de poder trocar e ter a verdadeira concorrência, que acho que no Brasil, o Brasil perde por não ter concorrência, mesmo interna, e ter um público que prefere. Não estou criticando, né? É uma realidade. Tem muita gente que, se não tiver preço baixo, não pode comer. Mas é a nossa população, né? Que pede preço baixo em detrimento da qualidade, e a gente tem um governo que não regula a qualidade. Aí é complicado, né? Tá no mato sem cachorro. É isso? Ou tá correndo atrás da cauda, o cachorro. Ok, né? Rótulos, vamos lá. Assim, eu sou contra, vocês sabem que aqui tem. Escreve para mim. É que eu acho que a minha internet está ruim, mas o que eu quis enfatizar, né, que você colocou, além dessa questão do poder aquisitivo das pessoas, eu acho que mais que isso é o conhecimento. Elas compram um produto, um exemplo, elas compram um chocolate sem nem saber que aquele é o mínimo de qualidade, que em outros países não é nem chamado de chocolate. E elas compram e muitas vezes fideliza a marca achando que está comendo um produto super de qualidade. Então, eu acho que não é. O custo, sim, né? Para o brasileiro ele é importante, mas acima disso é que ele não sabe o nível de qualidade daquilo que ele está comendo. Porque não teve acesso, né? Complicado. Mas isso, Ana, assim, concordo com você, só para falar que aqui acontece também, né? Por exemplo, Coca-Cola, gente, eu gosto, mas já é ruim. E os genéricos? Eu não sei como é no Brasil, mas aqui na Europa tem tanto genérico de Coca-Cola, um pior que o outro. Então, assim, até a Coca, que é uma coisa básica, barata, as pessoas vão naquele mais barato, né? E o chocolate é complicado. A gente tem que bater mais papos, porque tá muito gostoso, dá vontade de ficar aqui horas batendo. Rotulagem, vamos voltar para a rotulagem, porque assim, aqui então tem a questão, né, a Europa deu um prazo para todos os países europeus, que todo mundo tem que ter o seu sinal, o seu semáforo, o seu código, o seu logo. Não gosto dessa palavra industrializado, mas sim, um alimento feito por uma indústria, empacotado, encaixotado e tudo, ele tem que mostrar qual a qualidade nutricional dela. E aí, agora, o Nutri-Score, que é o francês, está ganhando corpo e ganhando moda e caindo cada vez mais, né, saindo da França.
Primeiro, assim, ele não é obrigatório, ele é opcional, mas cada vez mais as indústrias têm usado, porque, de novo, questão de mercado. A Nestlé tem, a Danone não tem, por que a Danone não tem? Aí o consumidor já começa, a Danone não tem, porque ela não quer falar que o dela é ruim. Então, assim, está começando, as indústrias estão cada vez mais aderindo cada vez mais por essa questão de mercado. Eu tenho. O Nutri-Score, e eu vou até contar para vocês que é interessante, ele é muito criticado pela questão que a gente acabou de ver, do Michael Pollan, porque ele só fala de nutriente, ele não fala do alimento como um todo, ele não fala, aí o pessoal aqui, que é do SIGA, né, que o SIGA é um programa baseado no Nova, daí do Brasil, fala muito da questão do Nutri-Score, que ele não fala dos processos, do número de processo, não fala da pegada ecológica do alimento, então ele tem todas essas críticas. E ontem meu filho, eu não sei se foi, sei lá, vou chutar, mas acho que foi um salame. Falou, no salame, Nutri-Score D, o mesmo confuso. Aí eu expliquei, não, eu não lembro que era alimento, eu falei, mas esse é D porque tem muito gordura, e a Coca-Cola é D porque ela tem muito, não, acho que foi chocolate, foi isso, ele comparou uma coisa assim, nada a ver. Então, para ver a confusão do consumidor, né? É D os dois, mas um é salame, o outro é Coca-Cola, então ele ainda causa uma certa confusão, né? E aí eu volto, eu acho que eu sou muito Michael Pollan, acho que as pessoas têm que saber o que elas estão comendo do que olhar numa embalagem. Acho que elas têm que, eu sou muito a favor de investir dinheiro na primeira infância, sabe? E em vez de ir na maternidade, que aqui você vai na maternidade e você ganha uma sacolinha que te prepara como preparar o leite, como fazer papinha não, aonde comprar papinha, etc. Eu acho que em vez de ir na maternidade para aprender como é o iam tentar cozinhar, não sei. Sabe, assim, umas coisas para voltar ao elementar. A demora é por um problema político, o conteúdo técnico está programando, o político está atrasando. Sim, Ellen, é uma questão realmente de interesse político. Complicado. Eu tô num país, gente, que tem a indústria láctea mais sacana do mundo, tá? Eu tô aqui na sede da Lacta indústria láctea no mundo inteiro. Então, ninguém é santo. E aí, não só Macron, mas François Hollande e todos os outros políticos estão sempre entrelaçados. Aonde que a gente ganha? No consumidor. A Europa ainda tem um consumidor ativo, ativista e de força e que não deixa passar as coisas, tá? Mas quem está lá em cima não é santo em lugar nenhum. A Arlete responde. Eu concordo com você e tem duas coisas que me incomodam. Mas sim, comida de verdade, ok, o que ele quer dizer nesse contexto é que não seja uma farinha de alguma coisa, mas farinha, peguei mal o exemplo, mas que não seja uma coisa sintética a 100%, mas eu concordo com você. E tem uma coisa que me incomoda muito, é a questão do... eu não sei se eu vou errar, se eu errar vocês me falam. O Nova fala de processados, é isso? Porque tirar o feijão da coisinha dele, separar, lavar é um processo e não deixa de ser um feijão. Tirar o arroz da palha, dar uma limpadinha e chegar a um arroz que não é integral, tá? O melhor é integral, ok. Mas a questão do arroz limpo, que todo mundo, né, que as pessoas gostam do branquinho, não tem nada de horrível e não deixa de ser um processo. Eu gosto muito da semântica francesa, embora o moço tenha me falado que foi sem querer, que é o transformado. Entendeu? Eles usam aqui ultra transformados, mas não foi de propósito, foi porque não tinha tradução. E sem querer eu gosto mais. Porque o que eles comentam aqui não é como no Nova, tem 5 processos não são bons, né? Ele não é bom alimento. O que eles comentam aqui é
alimento. Você pode, se você tem um alimento que a matriz inicial, ela não foi desnaturada, mas que ele teve 20 processos, falaremos de uma lasanha. Não estou falando de lasanha Findus, tá, gente? Que aí a gente já entra em outras coisas polêmicas. Mas você tem, numa lasanha, a matriz é a mesma, tá? Só a farinha que mudou, mas mesmo assim não deixa de ser a farinha, é o grão pilado, a lasanha. Mas a matriz inicial, ela não é tão desnaturada. Eu gosto dessa maneira de interpretar um alimento que chega na prateleira, que foi processado, mas é que ele não foi ultra transformado. É o que eu me incomodo com essas coisas de que tem sacanagem do lado industrial? Tem. Gente, mas tem muita coisa que é interessante. Tá? E que a gente não ia poder voltar para trás. Acho que a Arlete também. Arlete, dá para a gente voltar a tomar leite cru vindo de Minas Gerais para São Paulo? Não dá. Nós não estaríamos aqui se não fosse a indústria de alimentos. Sim, sim. Tem que regular, não estou falando... É o que eu falo. Eu sou contra a proibição. 100% a favor da regulação. Regular e regulamentar. Proibir, não. Porque mesmo que a gente fala, vamos lá, um produto ultraprocessado para chegar lá numa comunidade, não sei de onde, do fim do Brasil, para as pessoas não passarem fome, ele é muito importante. Porque tem situações que o comer orgânico, o comer integral, em algumas situações, ainda é coisa de bobô, né? Bobô é bourgeois, bobô é boêmio, burguês boêmio. Né? Em São Paulo é de Vila Madalena, não sei como é que é no Rio, como é que é em Campinas, né? De gente que pode ter esse tipo. Gente, aqui, por exemplo, o começo da estação, né, da saison, da época da cereja, a cereja começa a 22 euros o quilo. E fazer 1 quilo de cereja vai rápido, tá? Agora, imagina que tem muita família na França que vive com 4, 5 pessoas numa casa e que ganham 1.000 euros. Essa pessoa pode comer cereja? Não dá, né? Então, assim, tem muita coisa. E aí, uma cereja orgânica, que é mais cara ainda, né? É muito complicado isso. Também não gosto. Gostei da... ok, Cutucar. Roberta Casais, ok. Ah, tá. Ela está falando que há 50 anos se estuda as questões das ciências comportamentais alinhadas às ciências biológicas da saúde, porém só se popularizou em meados de 2014. Por isso se fala muito da abordagem da nutrição comportamental, do comportamento alimentar, da ciência do bem-estar e estilo de vida. Por isso crescimento coaching. Concordo e até comentar... Roberta, que eu acho assim, é o que eu falei, a gente, enquanto profissional técnico, a gente pode ir além do Michael Pollan, mas não dá para, eu acho, a gente não pode começar do nada, e não dá para encarar um Fischler, um Rosin, cadê a Paula já foi embora, aquela que é das ciências sociais, não dá para encarar uma coisa assim, um antropólogo sem ter estudado alguma coisa. A Arlete, ela passou isso também, porque a tese de mestrado dela é na área de ciências sociais. Então, eu gosto muito do Michael Pollan, porque ele abre o assunto, ele inicia a gente de uma maneira muito boa, é muito interessante. Então, ele foi um popularizador desse novo movimento de ver um alimento como um todo. E outra pessoa que, indiferente do que for, o que eu acho que é uma boa popularizadora dessa questão é a Sophie Derham. A parte dela ter o que foi, não interessa. Interessa que ela tirou do laboratório uma coisa que ficava guardada, trancada, 5 chaves, e levou para a população. Ela levou ciências sociais para a população. E o Michael Pollan também. Só que, bronca de novo, não podemos usá-los como fonte. Eles podem ser inspiradores, é o nosso primeiro passo. Vocês podem me criticar, mas quando alguém me fala, eu aprendi até a Mari, se tiver ainda, ela sabe, aprendi uma palavra essa semana, que é o pesquisador que sai do domínio dele e vai falar de outro domínio. Que foi o que aconteceu a semana passada com o Prêmio Nobel
de infectologia francês, que foi falar na televisão que o Covid foi uma manipulação no laboratório em Wuhan, que estavam fazendo uma vacina contra a AIDS. E tem uma palavra nova, e usaram uma palavra nova, que é uma síndrome, eu não lembro o nome, Mari, se você lembrar, escreve aí pra gente. É uma síndrome de um pesquisador se achar conhecedor de todos os domínios só porque ele é conhecedor de um deles. Então, eu não sabia o que é essa palavra. O que eu faço? Dicionário, Google. E aí depois eu vou procurando. Como é que eu vou atrás desse tema? Como é que eu vou aprofundar? Então, o Michael Pollan e a Sophie Derham, para quem quer começar nessa área, gente, eles são bárbaros. São pessoas maravilhosas. Que sejam, né? É como se alimentar-se seja um ato permissivo. Aline, eu não entendi. Repete para mim. Ah, vou apresentar minha tese, ok. Mais para frente. Segundo semestre, apresento. Sim, concordo, Vânia, concordo, mas aí eu acho que a gente tem que separar a nutrição clínica, ok? Da nutrição de prevenção ou de consultório de todo dia. Não Sim. pode confundir. É uma coisa também que me incomoda agora, essa coisa que é o extremo, tá, Roberta? É o extremo da nutrição comportamental. Seja gordo e seja feliz. Ok, seja gordo e seja feliz. Mas não esqueça que nem todo gordo é saudável. Falta essa frase. Juliana, Falta. Eu acho que também é aquilo. É o que a gente, muitas vezes, vai incorporar. Eu defendo a nutrição comportamental, mas é aquilo. Não ao extremo. Então, acho que também é muito que as pessoas vão levar, como você falou. Toma como verdade absoluta. Eu acho que ninguém é o detentor da verdade absoluta. A gente vai aprendendo um pouquinho com cada um. Sim. Entendeu? É o que a gente vê muito a idolatria. De repente, Sim. a um pesquisador, a uma filosofia, o que acontece muito com a nutrição funcional. Se a gente pensar, eu gosto muito da posição da Neuzi. Toda nutrição é funcional. Então, a gente também tem a nossa própria visão crítica, entendeu? Não, o que eu estou falando... Detenção da verdade. Eu não falo que foi a nutrição comportamental que lançou isso, eu não digo. Eu digo é que agora tem um movimento que é social, não falo que é científico nem nada, de mostrar às pessoas, o que eu acho bárbaro, aceite isso no seu corpo, não é isso. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado e continuar lançando a alerta de que sim, um nível de obesidade pode ser doentio. O que eu acho que algumas vezes, em alguns movimentos sociais, não falo da nutrição, não estou falando da nutrição comportamental, nem de coaching, nem de nada. Eu falo de algumas contas que eu vejo no Facebook e Instagram, tá? E não sei nem se são profissionais da área nem nada, mas que militam pela gordura. Não é também isso, né? Não estou criticando. Você entendeu a minha posição? Ô, João, eu entendi. É que nem o coach. O coach é uma metodologia, eu defendo, eu trabalho, eu ensino, dou formações, cursos sobre isso. A essência do coach, que é uma metodologia baseada em ciências comportamentais. Só que o marketing é aquilo, não tem fiscalização. O marketing agressivo, que promete milagres e que a sociedade acredita, que a sociedade acaba sendo um pouco... que nem com a alimentação. Ah, coma isso, agora está crescendo muito... um novo termo, a nutrição imune, porque aí vão se vender muitos suplementos garantindo que o suporte imunológico, porque é a bola da vez, é que está crescendo muito, vê no Facebook. E aquilo, gente, é o básico, certo? Então, é o marketing agressivo digital que trabalha com gatilhos mentais, aí entra muita questão, você trabalha com marketing, você sabe? Muita questão neurológica, neurocognitiva, que eles vão trabalhar, que vende. Então, é isso que acontece também com esse fanatismo em algumas abordagens e algumas correntes dentro da nutrição também, como em outras áreas também. Sim, e aí vai ser bom porque quando o Adriano, dia 9 de maio, for apresentar a tese dele, eu espero que ele também puxe a orelha da gente, porque um erro nosso é não aparecer nas mídias. A gente deixa só estes agressivos aparecerem. E aí a gente fica como? Escondido. E aí, quando
como chama? O Porta dos Fundos vai apresentar nutricionista, acho que todo mundo já viu, ou o gastrônomo, acho que o Henrique é gastrônomo, apresenta daquela maneira, né? Do sanduíche, eu adoro aquele do cachorro-quente gourmet, que apresenta daquela maneira. Então, também a gente tem a nossa culpinha de não estar no espaço. Só para terminar a minha fala, Claro. eu acredito que esse momento está sendo muito bom para as universidades botarem a cara a tapa, porque a gente precisou, algumas pessoas já iam, outras não queriam o mundo digital, para começar a colocar mesmo, que você vê vários eventos científicos tendo que ocorrer de forma online. Então, é uma forma de mostrar. E o futuro, gente, é digital. A gente tem que aprender a dominar essas plataformas, lógico, porque a gente não sabe por quanto tempo vai se passar isso ou não. Já se cogita a possibilidade de nem ter mais aulas esse ano, já li correntes falando sobre isso. Né? Então, para botar a ciência ali, a cara a tapa, tem muita coisa boa sendo incorporado nas redes sociais agora, nesse momento. Então, é um momento, né, muitas vezes, assim, para a gente mudar. Vários professores, pesquisadores indo para as mídias sociais, mostrando a ciência, para ajudar a combater muito esse movimento de fake news, esses conhecimentos distorcidos. Então, como você falou, não... e por isso que eles ganham espaço. Muitas vezes a gente critica os influenciadores digitais. Mas por que a gente não foi? É mesmo estudar e botar a cara a tapa. Eu me lembro que quando eu comecei, eu tinha muito medo de ser criticada, sabe? E aí agora é algo que eu venho gostando de fazer. Você tem a interação, você tem esse aprimoramento. Muito bacana o seu projeto, sendo muito bacana, incentivando a leitura de livros. E criar esse movimento, sabe? É muito bacana mesmo. E aproxima. E porque a minha pergunta é sempre para quem é técnico e para quem é pesquisador. Gente, por que o medo da crítica? Por que a gente não pode ser criticado? Por que eu não posso achar melhor o artigo que a Arlete acha? Não acha? Eu vou pegar o que é mais fácil aqui para mim, eu posso adorar o Fischler e a Arlete detestar essa realidade. A gente sempre, como pesquisador e técnico, a gente fica mostrando para as pessoas só uma coisa reta, que tudo é normal, que todo mundo fala a mesma língua, e não é. E as pessoas têm que... E isso é uma coisa que bate muito em popularização científica. A gente tem que mostrar que existe controvérsia. A gente tem que falar que a Unirio pesquisa diferente da Unifesp, mas que as duas são tão boas. E que quando, assim, eu criando para as pessoas essa conscientização de que existe pensamento diferente, que existe resultado diferente, eu acho que as pessoas vão estar muito mais sensíveis para chegar numa prateleira e falar: existem dois diferentes, qual eu vou escolher? Mas se a gente não mostra para ela que pesquisador pensa, a gente só mostra resultado quadrado, quadrado não no sentido chato, no sentido reto, linear. É isso que se a gente for mostrar para as pessoas, o que passa um cientista é essa coisa linear, correta, certa, e que todo mundo pense igual, não pode. A gente tem que subir numa mesa de congresso, que é o que eu vejo aqui, não vejo no Brasil, e discutir. Quantas vezes eu vi discussão entre pirâmide e roda de alimento, um se beijando, né? Um beija o outro em cima da mesa num congresso, e saem de lá e um mete pau no outro. Existe uma controvérsia, que não é nenhum melhor nem pior. Que, claro, se escolheu, voltou para a roda de alimentos, por quê? Porque atualmente ela é melhor, tal. Mas por que esse medo? Por que a gente não pode ser criticado? Eu concordo, Ju. E eu acho que uma coisa que a gente precisa sempre pensar é na promoção da saúde. Quando a gente pega essa questão de padrões, como você falou de agora, da defesa da pessoa ser gorda, né? Esteja gorda, mas esteja com saúde. Eu falo isso para os pacientes. Coisa magro, pode ser magro desde que esteja com saúde. Exatamente. A pessoa, às vezes, seca, esturricada lá, mas não sai, porque não pode comer nada, só pode comer batata doce. Não pode tomar nada, de nada. Não pode tomar coca, não pode tomar um vinho, não pode tomar uma cerveja. Você acha que essa pessoa vai estar feliz? Vai estar saudável? Não vai. Aí a pessoa que está acima do peso, eu falo, mas tá com energia, tá bem humorada, tá
ótimo. Os exames estão todos dentro da normalidade, perfeito. Claro. Falando nisso, só para brincar um pouquinho, vocês viram? Tem uma moça obesa que faz yoga maravilhosa. Eu já vi. Instagram. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, adoro. Eu sigo ela, adoro ela. Voltando, Ana, sim, que vamos participar. A Ana está falando de um projeto que chama Além do Rótulo, é isso? Projeto? Não, o nome é Alimenteia. Inclusive, esse convite já é para começar a tecer essa teia. Ele está nascendo com o intuito exatamente de levar essa visão da cadeia de alimentos para o consumidor, como você disse, né? Não só olhar no rótulo, não só olhar para o nutriente, mas olhar para o impacto dessa garfada, digamos assim. Então, já fica o convite aí, Ju. Então, eu já aceitei, e eu ia falar, você acha que, não sei se você é a única engenheira, Lívia, você é engenheira também, o Henrique é gastrônomo, a Lívia vai escrever. Assim, eu faço um pedido que eu faço para todos os engenheiros de alimentos, por favor, expliquem o que é um alimento para nutricionista, explica o que é uma linguiça, explica o que é uma salsicha, explica o que é um biscoito, explica o que é uma bolacha. O queijo. O que é um queijo, por favor, expliquem, tá? Porque tem muito nutricionista que não sabe o que é o alimento. Se vocês não concordam comigo, me matem, tá? Nutricionistas, que aqui elas estão de bloco, então eu vou levar chuvaradas de canivete. Mas explica, tem muito nutricionista que não sabe. O arroz mais refinado, não sabe. Nem eu, gente, tem coisa que eu não sei também, tá? A maioria das pessoas não sabem. Fica ali meio guardado as 7 chaves dentro dos técnicos que estão na indústria, né? Então, acho que é o erro de vocês. Precisa ser dissipada. Sim, com certeza. Por isso que depois todo mundo tem medo de vocês, que vocês são aquele... Era o professor Pardal, né? Do Tio Patinhas, o cientista maluco dele. Aí vocês viram professor Pardal. Ô, Ju, eu queria fazer uma fala sobre essa coisa da popularização científica que você tanto defende. Atualmente, no mestrado, né, que eu estou cursando, eu entrei mais ou menos o ano passado, e é um conceito de mestrado profissional, né? Uhum. Que muita gente não conhece ou às vezes critica, fala que é um mestrado mais fácil. Mas o que a gente começou a perceber no Brasil é por aquelas pessoas pesquisadoras, e muitas vezes o que ela estava escrevendo era um modelo experimental, um estudo de caso, alguma coisa, e quando a gente lá da ponta, que está lá atendendo o paciente, vai pesquisar, buscar um artigo, uma referência... Ouça bem, Thaís. É aquilo que você falou, né? E a prática? Né? Como é que fica? O acadêmico estava muito distante do que o profissional estava atuando lá na prática. E essa realidade do mestrado profissional, eu tenho que desenvolver uma pesquisa que melhore um problema no meu trabalho, na minha rotina, né? No caso de docente, com os alunos e tudo mais. Então, eu tenho oportunidade de desenvolver uma pesquisa, né? Com metodologia, com comitê de ética, científico, para resolver um problema prático, né, na minha realidade de trabalho. Tem muitos profissionais da área da saúde, né, diversos, tem nutricionista, tem artigos para se basear em evidência, em ciência. Aquilo que estava da academia era muito distante da prática, e esse modelo de mestrado profissional tem ajudado bastante a resolver os problemas lá na ponta. É interessante. É porque assim, na verdade, a gente acha que popularizar a ciência é publicar artigo ou enunciar um resultado. E se vocês tiverem, se alguém gostar, tem um autor que conta muito, e a gente fala muito em popularização, é contar uma história. Porque a ciência é um processo, não é um resultado. O resultado de uma pesquisa é uma parte. Então tem o Bruno L-A-T-U-R, Bruno Latour, que aí ele conta a realidade da pesquisa, ele conta a síndrome que a gente chama síndrome do avental branco, do jaleco, síndrome do jaleco. Então, a partir do momento que eu tenho um jaleco, não de médico, de cientista, eu esqueço do mundo de fora, eu esqueço da sociedade.
E eu me acho dono da verdade. Isso é muito complicado. A gente também pode um dia falar de popularização, que é muito gostoso. A Mariana falou o termo que eu aprendi essa semana. Estão preparados? Uma palavra difícil. Nossa. Ultracrepidanismo. Nossa Senhora, Jesus. É quando um pesquisador sai do domínio de conhecimento dele para dar opinião em outro domínio, achando que ele, por ser pesquisador, conhece de outra área. É a mesma coisa hoje em dia, pediatra falando de Covid, e eu quase caio da cadeira. Eu jurei que eu não ia falar disso hoje, mas acabei falando. Cada um, né? Vamos sair da casinha, mas cada um tem um braço que vai até um determinado ponto, né? O nosso braço não é aquele braço elástico, que eu sempre queria ter um braço elástico. Meninas, eu acho que está na hora, não? Que pena, estava tão gostoso, eu queria ouvir mais vocês. Voltem. O próximo é o seu ou é o outro? Não, eu pus aqui. É o meu. É o da Adriano. Voltem, vai ser interessante. A pesquisa do Adriano é curiosa. As nutricionistas tomam maracujina, tá? Vocês vão ver onde onde as pessoas se informam. Vocês se acham fonte de informação? Não, vamos lá. Vamos esperar, então. Vamos. Ju, parabéns. Obrigada. Roberta, só para finalizar, como o livro era da Roberta, não sei se a Roberta quer falar alguma coisa, mas acho que ela está no telefone com a Elaine. Mas só para finalizar, como é que você acha que eu apresentei o seu livro? Se você quer pôr alguma coisa, alguma outra sensibilidade que você tem com esse livro? E só para a gente terminar, aproveitar que ela está aqui. Desculpa, a gente tomar mais um tempinho. Não, eu gostei da forma que você abordou. Eu tive conhecimento desse livro estudando a abordagem da nutrição comportamental, era uma das referências, eu fui ler, e até como eu estou ministrando uma disciplina de nutrição e comportamento, e aí eu coloquei como ementa da disciplina, até um trabalho que os alunos fazem, é uma dupla, é ler esse livro e fazer uma resenha, dessa mesma forma que você fez aqui, eles fazem essa análise crítica desse livro, entrou nesse semestre. Então, é aquilo, né? Eu acho que é aproximar, eu vejo dessa forma, aproximar mais o estudo das ciências comportamentais, da sociologia com a nutrição. Até fiquei sabendo ontem, eu nem sabia, que a PUC lançou uma pós nessa área, até a Sofia é uma das professoras, tem vários sociólogos, eu fiquei muito feliz de ver essa questão, né? De formações nesse sentido, de aproximar mais o nutricionista para outras visões e sair daquela caixinha, pensar fora da caixa e trabalhar muito com essa questão do comportamento, do estilo de vida, que eu sou defensora, eu também não concordo muito alimento bom, ruim, eu acho que entra tudo dentro do contexto. Tá ótimo. Tá ótimo. Gente, obrigada a todo mundo, a gente está atrasada, nem sei quanto tempo. Obrigada por tudo. Henrique, volta, Ana, volta, Flávia, volta, Lívia, volta, a Ellen, todo mundo voltem até daqui a 15 dias para a gente falar sobre... Obrigada, gente. Ju. Beijo. Bom final de semana. Tchau, beijinhos. Tchau. Tchau.